tuas mãos. Meu Deus, que não seja a boca dele, mas que seja o Senhor usando a boca dele. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, está falando conosco através da tua palavra. Pois a tua palavra é como uma espada de 2 fios que penetra na atitude do nosso espírito e da nossa alma. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Pai, estar falando conosco, usando teu corpo de uma forma poderosa. Use ele, meu Pai, no poder, na autoridade do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Glória, aleluia. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira eu preguei aqui e a vez Deus mandava ir lá. Falta os irmãos sentados, encostar na parede, sem jeito de ficar no fio, né? Glória a Deus. Já tomei posse. Está falhando. Quando eu ia, ele pegou um fone que se enfiou. Eu acho que tem uma coisa errada aqui. Ei, Não dá pra me ver. Ei. Então vai. Glória a Deus. Aleluia. Ei. Então, glória a Deus. Amém? Amém. Comunicar a igreja que o apóstolo saiu numa missão aí, amém? Foi até orar por umas pessoas e hoje não vai ter. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Acho que eu vou tirar. Vamos preparar, então, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de João. O livro de João, capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso, Pai. É fiel, Jesus. Capítulo 14. Eu não tô escolhendo. Aí. O título da mensagem de hoje é O Caminho que leva a quem? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí consegue ver. O mais interessante quando o rapaz perguntou para mim assim: esse aparelho é para a igreja? Ele já me conhecia e não, então vou dar um desconto. Amém? Graças a Deus. Deu desconto 40 pau, sem pedir. Jesus é fiel, né? Glória. Amém? Deus, aleluia. Eu tinha dinheiro para receber aí, entendeu? E eu falei, se Deus honrasse, que ele dá um microfone sem fio. E Deus honrou. Amém? Glória a Deus. Eu pedi, coisa interessante. Esse dinheiro em julho, instituição de boa de renda, né? Aí ele veio, quando em maio eu falei com Deus, que é daquela semana que eu falei, no finalzinho de maio, chegou, foi. Glória a Deus. Adiantou 2 meses. Amém? Irmãos, tudo que se investe na obra de Deus, você não perde não. Amém? Capítulo 14, começando no versículo 1.
não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Só até aí. Vai ser ler o resto em casa. Pessoal. Glória a Jesus Cristo. Eu vou ler umas duas frases que eu coloquei aqui, que vai servir muito a nossa vida. Só que antes tem um versículo, eu não vou nem ler ele, mas eu vou mostrar aqui, que fica em Provérbios 3:6, que fala: Deus nos mostrará o caminho certo. Amém? Agora a frase que eu criei aqui está assim: às vezes Deus leva pelo caminho mais longo para te punir, não para te punir, mas sim para te preparar. Aleluia, Jesus. O segundo, seguir o caminho de Deus nem sempre é fácil, mas as recompensas dessa atitude valem qualquer esforço e sacrifício. Amém? Glória a Jesus. É interessante, igreja, que caminho, de todo jeito que você procura o caminho, dá certo. Amém? Porque quem prepara o teu caminho, quem prepara a tua jornada, quem prepara tudo para você andar no caminho certo, é Jesus Cristo. É o nosso Deus. Se você achar, não, eu vou fazer por esse caminho, vai dar certo. Não vai dar certo, não vai funcionar, porque foi pela tua vontade, foi pelo teu querer. Ah, não vou nesse caminho aqui então, também não vai funcionar, porque o caminho que você toma são as atitudes que você toma, e qualquer atitude que você toma é um caminho que você toma, mas nem sempre esse caminho está na vontade de Deus, nem sempre esse caminho está na direção de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou aqui na tua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade e também sou a vida. O único caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Para o homem chegar a Deus, para o homem ter um encontro real com Deus, para o homem tomar um caminho, a atitude certa, é através de Jesus Cristo. A palavra fala aqui também que só um mediador entre Deus e o homem, que chama Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Muitas pessoas estão tomando certo tipo de religião, certo tipo de seita, tentando chegar a Deus, certo tipo de ídolos, idolatrias, para chegar a Deus, mas não consegue. Sabe por quê? Nunca consegue ter a intimidade com Deus, nunca consegue ter o encontro real com Deus, porque ele vai através de outro caminho, porque Jesus fala que ele é o único caminho. Ele é caminho, a verdade e a vida. Ele também fala de verdade, e fala só a verdade também. Glória a Deus. Por
isso que a palavra fala, a gente encontra na Bíblia que fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. Meu Deus. Também a palavra fala: erreis por não conhecer a Sagrada Escritura e o poder de Deus. Mas tem a terceira. Tem 3 fases por esse caminho para a gente encontrar uma salvação, para a gente encontrar um escape, para a gente livrar das coisas erradas, livrar do pecado, das coisas ruins, entender a nossa mente, passar-se a mente de Cristo. Caminho, verdade e vida. E tudo isso está ligado a Jesus Cristo. Bom, eu entrei pelo caminho que é Jesus Cristo, aceitei Jesus. Agora eu vou conhecer a verdade. Onde eu vou conhecer a verdade? Na palavra de Deus. Se eu começo a meditar na palavra de Deus, se eu começo a ver as mensagens, as pregações, o teu caráter vai mudando, a tua atitude vai mudando. Hoje a pessoa às vezes não é nem reconhecido pela comunidade, ele é rejeitado pela comunidade porque faz tanta coisa errada. Mas amanhã as pessoas verem na rua, verem vestido de terno, com a mina embaixo de baixo, verem para a igreja, ou com terno, sem terno, mas ver o semblante dele transformado, transfigurado pelo poder de Deus, e falar: poxa vida, aquele no passado era um traficante, aquele no passado era um assassino, aquele no passado era um assaltante, aquele no passado era um bandido, agora é um servo do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Porque ele entrou pelo caminho, aprendeu a verdade, e a verdade que liberta transformou ele. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem mais outra. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O homem pode sair lá da sarjeta, lá do fundo do poço, mas quando ele vem para Jesus, ele tem vida. E a palavra fala que nós temos vida e vida com abundância. Oh, glória. Porque no outrora, quando você não conhece a verdade, quando você não tem encontro com Cristo, você é uma pessoa leiga. Tudo para você é normal. Pecar é normal, fazer coisa errada é normal, roubar é normal, matar é normal, traficar é normal, fazer tanta coisa. Mas quando você tem o encontro real com Deus, entrega a tua vida para Cristo, você entra pelo caminho da verdade, Deus transforma você, Ele te liberta pelo poder de Deus, porque Deus é maravilhoso. As pessoas que não conhecem a verdade, eles falam assim: aquele pastor, aquele missionário não está em cima do altar, com uma glória. Ele era um traficante, ele era um assassino, ele era um assaltante mão, ele roubava carro, era ladrão de carro. Agora está na igreja pregando a palavra de Deus. Agora é santo, fez tudo de errado até agora mudou. Ei, não é ele que mudou, é o Espírito de Deus que mudou ele, porque ele entrou pelo caminho da verdade, conheceu a verdade, e a verdade libertou ele. Ei, quando a pessoa entra para a verdade, ele pode ser uma hora mais errada da vida, que Deus transforma ele. Glória a Deus. Mas tem que ter o querer. A palavra fala, igreja, que nós temos livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para viver na vontade de Deus. Mas você tem livre-arbítrio para fazer o teu caminho do teu jeito. Amém? Só que tem uma coisa: servir a Deus, como eu li naquela frase, não é fácil, é sacrifício, mas tem as tuas recompensas. Sabe por quê? Porque você sente alegria na alma, você sente alegria no coração, você sente o recurso.
desfrutando da presença do Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo na tua vida. Aquela tristeza, aquela angústia vai embora. Aquilo que você sentiu no teu coração, aquele desejo de morrer, já não tem mais. Sabe por quê? Porque você teve o encontro real com Deus. Nós não mudamos não, igreja. Você fala assim, eu vou mudar, você não muda. Ah, vou fazer dessa forma aqui, vou fazer o melhor possível, o melhor para consertar, o melhor para dar certo. Dá certo não. Porque a palavra fala que os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus. E o nosso caminho não é os caminhos de Deus. Amém, igreja? Só sabe que jeito muda. Você fala, não vou mudar, pastor. Ah, pastor, eu faço isso, eu vou mudar. Muda nada. Você sabe como é que muda? É o Espírito de Deus que vai te convencer. Sabe como é que muda? Não é falar assim, eu vou mudar. Não. É bater o teu joelho e falar, Deus, até aqui eu levei minha vida de qualquer forma. Até aqui levei minha vida de qualquer maneira. Mas a partir daqui, toma-me nas tuas mãos. Me remolda, me transforma, tira aquilo que não presta e faz de mim um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Aí Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. O eu não pode fazer nada, mas o Espírito de Deus pode fazer. O eu não pode fazer nada acontecer, não pode acontecer nenhum milagre. O eu assim, eu faço, não pode. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, Aleluia. pode tirar o homem da sarjeta e fazer dele instrumento. Glória a Deus. Amém. Se você ler na Bíblia, você vê que Deus não escolheu os perfeitos. Deus não escolheu aquele tão santa alma. Deus escolheu aquele que estava lá na miséria. Deus escolheu aquele que ninguém dava por nada. Davi era um menino, era um adolescente. Ele sabia só mexer com as ovelhas, cuidar das ovelhas. Aleluia. É como hoje. Aqui na nossa região cuida de gado, é o vaqueiro. Ele era o vaqueiro das ovelhas. Amém? Cuidava das ovelhas. Ninguém dava por nada os seus irmãos. Vai lá, ó. Os seus irmãos só ficavam na mordomia. Os seus irmãos, eu creio que os irmãos estudavam. Ele tinha tempo para estudar, né? Ele enchia com as ovelhas. Aleluia. Agora Deus manda Jessé ir lá na casa de Davi. A palavra fala que passa 7 irmãos, cada um mais sábio do que o outro. Deus não olha para a tua inteligência. Amém? Deus não olha para a sua perfeição, não. Ele olha para o coração. Amém? Quando você quer, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Eu quero ser usado, eu quero ser assim, e eu determino, a minha vida vai mudar, a minha vida não vai ser mais essa porcaria, a minha vida vai ser cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Passo 7 fala assim, Deus, mas acabou, o profeta acabou. Pai de Davi fala, não, tá, seu menino, o caçula lá no pasto cuidando das ovelhas. Então traz ele lá. Amém? O que eu estou trazendo para você é que Deus não está preocupado, não. Vou dar um exemplo aqui, ó, como fosse de prova. Amém? Deus não está preocupado com a tua leitura, o teu feito de prova você não tem. Se você é bonito, você é feio. Se você é rico, você é pobre. Deus está preocupado com o teu coração. Amém? O que pode mudar a fé
O que pode tocar no coração de Deus, o que pode mover o coração de Deus, é que o seu coração é sincero com Deus. Aleluia. Aí, trai Davi. Ele está lá também. Mais ou menos assim. Cara dele. Amém? Glória a Jesus. É esse o pai de Davi na terra. Não teve hora. Deus fala: é este o meu escolhido. Aleluia. A palavra fala que ele derrama o azeite Glória a Jesus. sobre a cabeça de Davi. E quando ele derrama a cabeça, olha o mistério. Quando ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, a palavra fala que o Espírito de Deus se apodera da vida de Davi. O Espírito de sabedoria e inteligência. Amém? Deus, céu. Glória a Jesus. É que quando derramou óleo na cabeça dele, o Espírito de Deus visita ele. Amém? O Espírito de Deus visita ele. E naquele momento ele recebe a unção da sabedoria e da inteligência. Quando Deus tira ele lá daquele mato e leva para o palácio, e se vai dele o rei, naquele derramamento de unção do azeite, ele já tinha toda a sabedoria para governar. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra fala que Davi era segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Mas será, pastor, que para ser segundo o coração de Deus tem que ser a pessoa já nascer santinho, perfeito, sem erro? Não. Muitas das vezes Deus tira o homem lá do crime e traz para a presença dele, e ele passa a ser segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Quando você confia em Deus, quando você se coloca na presença de Deus, mesmo entendendo, não precisa entender que caminho que você deve tomar, não. O próprio Deus vai te conduzir, Ele vai te ensinar, Ele vai te dar sabedoria. Foi uma surpresa para Davi. Davi não esperava que o profeta chegasse lá e derramasse óleo. A partir daqui agora separado para ser rei. Aleluia. Muitas pessoas falam: não, eu quero ser pastor, eu quero ser separado, mas eu não tenho, espero o tempo de Deus. Aleluia. Muitos pensaram dentro daquela casa que um dos irmãos mais velhos que seria ungido, mas Deus tinha um propósito na vida daquele garoto. Aleluia. E quando Deus tem um propósito na vida, alguém para falar: não vai dar certo, não vai funcionar, pode agarrar a mão na cabeça, Deus o que for, mas não tem jeito, porque não vai funcionar. Ei, quando eu te separa, quando eu te escolhe, alguém pode tentar levar você para outro caminho, mas Deus te coordena. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Ramanás, O homem sem Cristo, ele não tem vida. O homem sem Cristo, ele é triste. O homem sem Cristo, ele é angustiado. O homem sem Cristo, muitas das vezes, ele parte para as drogas, ele parte para a bebida, ele vai fumar, ele vai se drogar, ele vai fazer as coisas
para preencher o teu vazio, porque sabe que quando ele está ali com a cabeça cheia do alto, ele esquece dos problemas, ele esquece da tua angústia, ele esquece da tua tristeza. Ei, mas Deus fala nessa noite que Jesus fala que Ele é a vida que dá com abundância, é a vida que dá alegria, é a vida que transforma, a vida que não deixa você depender das coisas podres para preencher o teu vazio, porque Ele é que preenche vazio, através do Espírito Santo. O Espírito Santo preenche o teu vazio, e você sente a alegria do céu. Glória a Deus. Aleluia. Então essas três coisas tem que estar na nossa vida: caminho, verdade Aleluia. e vida. Amém. Se nós não tivermos caminho, não estivermos dando a verdade e não tiver a vida, nós somos oco por dentro, nós somos vazios por dentro. É por isso que o homem, a mulher, precisa do Espírito Santo. É por isso que o homem, a mulher, precisa preencher esse vazio do Espírito Santo, para que ele tenha vida. Porque o homem sem essa vida, Deus tem. ele é nada. Ele pode ter diploma, ele pode tomar um cargo na firma, ele pode ser até um presidente, governador, prefeito, ele pode ser uma autoridade, seja militar ou não, ele pode ser um juiz, ele pode ser um promotor, qualquer autoridade que for. Se ele não tiver Espírito de Deus, se ele não tiver vida em Cristo, o diploma dele não pode preencher o vazio. Nada nessa vida, igreja, pode preencher o vazio. Nada nessa vida pode nos trazer a verdadeira alegria que vem do céu, que vem do Espírito Santo de Deus, que vem de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. A prática de igreja também não pode preencher o teu vazio. A doutrina da igreja não pode preencher o teu vazio. O que pode preencher o teu vazio chama Espírito Santo de Deus. Lembra aquela passagem que Jesus falou assim? Vocês falou para os discípulos, reuniu todo mundo, mas vocês vão ficar. Eu vou voltar para o Pai. Eita. Mas eu vou enviar o Espírito Consolador para vos confortar, consolar, vos dê ânimo, vos dê alegria em tudo, que é o Espírito Santo. Amém? Então, igreja, não sai do caminho, não sai da verdade. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão andando pelo caminho. Ah, estou na igreja todinha, estou servindo a Deus todinha, mas está cheio de mentira. Amém? Hoje está falando mentira para ganhar vantagem. Hoje está trapaceando para ganhar vantagem. Estou falando dentro das igrejas. Pessoas assim, que dentro da igreja está santo, mas lá está enganando as pessoas. Aqui dentro é santo, lá está enganando as pessoas, lá fora está fazendo coisa que não deve, lá fora está trapaceando, está dando golpe, está pagando ninguém. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço, irmãos. Amém? Irmão, nós temos que ter um caráter de crente, um caráter cristão, de homens e mulheres que andam na verdade, que fala a verdade, que vive na verdade. Agora não adianta eu falar, igreja, que eu estou andando no caminho, mas eu estou andando na mentira. Eu não estou sendo um verdadeiro cristão lá fora. Eu tenho que mudar. E você vai, eu vou mudar, você não consegue. Você tem que falar, Espírito Santo, tira todo o meu pecado,
tira o meu pecado da carne, esmaga o meu pecado da carne, Meu Deus. esmaga o meu pecado da mentira, esmaga o meu pecado do engano, esmaga o meu pecado que não está agradando o teu Espírito Santo. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas ela entra na igreja vazia e sai vazia? Sabe por que tem muitos crentes que entram em depressão, em angústia? Ele não consegue sentir o revestimento do Espírito Santo, porque ele ainda vive na mentira, ele não vive na verdade. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele lê a Bíblia, mas não vive para mim. Eu sei, igreja, que é difícil de você viver o que está na Bíblia, mas você tem que lutar para viver o que a Bíblia te ensina, o bom caminho, a verdade que liberta você, que é a palavra de Deus. Cada vez que você aprender mais, você está caminhando para mais perto de Deus. Amém? Por isso que a palavra fala assim: se vós chegar a mim, eu chegarei a vós, mas se vós afastar de mim, eu afastarei de vós. Amém? Glória a Deus. Quem já viu na rua, afora, crente escandalizando, crente fazendo coisa errada. Tem pessoa que nem conhece a palavra, mas você é crente. Lá na igreja você está de terninho, lá na igreja você está no altar cantando, está no altar pregando. Agora você está aqui fazendo essas barbaridades. Você olha nas lojas, está cheio de loja que ele não paga, e ele fica. Dá calote até do irmão cristão. Fala palavrão. Eu já vi pessoas assim, irmão. Pessoa de Deus em cima do altar, lá no trabalho, e começa a falar palavrão, xingar. Piadas malignas. Que verdade é essa que está vivendo? Jesus falou, igreja, que no mundo nós teríamos aflição, mas tem bom ano desse mundo. A aflição, ela pode vir tanto faz para aquele que é falho, tanto daquele que serve a Deus de verdade. Mas tem uma coisa, igreja: é melhor você passar as aflições na vontade de Deus, do que você passar a aflição no seu próprio caminho e lá na frente pagar o preço. Amém? Tem uma frase que fala assim: eu tenho 1000 razões para desistir de tudo, mas tem uma que me faz seguir em frente, que chama fé. Aleluia. Amém? E quando você tiver fé, Deus vai te conduzir no caminho. E quando você tiver fé, você não vai conseguir olhar para trás e parar, porque a fé é que te conduz a Deus. A tua fé é que te conduz você a fazer a vontade de Deus, viver para Deus, renunciar às coisas. Amém? Muitas das vezes sua fé pode até ficar meio abalada. Você fala: acho que eu vou parar. Amém? Mas peraí, se Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, se eu parar, desistir da minha fé, voltar para trás, eu vou perder a vida. Eu vou perder a minha vida eterna. Amém? Então, igreja, vamos viver para Deus. Amém? Vamos renunciar o que não é de Deus e viver para Deus. Amém? Está acontecendo nos últimos tempos
a ter mais crentes escandalizando o nome de Jesus do que glorificando o nome de Jesus. Eu ouvi uma frase hoje na internet interessante que me chamou a atenção. Sabe o que está escrito? Uma certa escritura falando assim: tem muitos cristãos que não estão conseguindo trazer ninguém para a igreja, mas estão expulsando da igreja a multidão. Amém. Vamos fechar nossa boca. Às vezes uma palavrinha pode matar uma alma. Amém? Se eu não sei dar conselho, se eu não sei ajudar, eu vou deixar para quem mais sabe. Amém? Às vezes uma palavra que nós falamos hoje pode matar aquela pessoa para nunca mais ficar na presença de Deus. Amém? Vamos seguir essa caminhada em fé. Amém? Caminho, verdade e vida. A vida ela abrange muitas coisas. A vida eterna, a vida com Deus. Amém? Ela abrange muitas coisas. A vida de felicidade. Você vive bem com a tua família, ter aquela alegria, entendeu? Comemorar, festejar. Amém? Tudo é vida. Como Jesus falou, vida abrange todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, coloca isso no teu coração. Tenha vida. Amém? Irmão, a mensagem dessa noite: eu não sei da vida de ninguém aqui. Eu não sei lá fora de você. Você não conhece a vida de ninguém. Se eu conhecesse, não pregaria. Amém? Glória a Deus. E se Deus falou dessa forma nessa noite, nós temos que consertar mais. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então procura ter vida. Sabe como é que a estratégia de você ter mais vida com Deus? É se consagrando. Amém? Jejuando, orando, meditando a palavra de Deus, ouvindo hino é uma coisa boa que te enche a alma. Faz tudo de Deus que vai encher tua alma. Não deixa a tua alma vazia. Não deixa a tua mente vazia. Existe um ditado: que mente vazia é oficina de Satanás. Quando sua mente está vazia, não está cheia de Deus, você começa a memorizar coisa ruim, coisa errada. Meu Deus. Fazer sim. Está entendendo? Enche de Deus. Você enchendo de Deus, você está enchendo do Espírito Santo. Você enchendo do Espírito Santo, você está tendo vida. E vida abundante. Glória a Deus. Amém? Caminho, verdade e vida. E a única verdade que te conduz para se ser feliz. Amém? Eu falo isso aí, igreja, porque no outra hora, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma depressão muito grande. Eu me fechava no quarto, por várias vezes eu tentei tirar minha vida. Eu trabalhava de segurança, eu trabalhava com arma, punha arma na cabeça, acho que eu vou morrer. Só que eu já tinha um plano, eu senti uma voz que falava: não faça isso. E sempre vinha, eu nunca tinha lido a Bíblia, sempre vinha uma mensagem na minha mente, uma coisa que eu fazia: não faça isso. Eu sou Deus que te ajuda. Eu sou Deus que te sustento. Não temas. E ali eu começava a chorar, baixar a barra. E dali a pouco eu estava no meu lugar, graças a Deus, sem conhecer a Deus. Amém? A depressão não adianta querer falar que é uma doença. A depressão é uma doença na alma. A depressão é uma doença que remédio não pode curar. O remédio só vai trazer você dependência daquele remédio. Você vai ficar viciado naquele remédio. O dia que você não tomar aquele remédio, você vai entrar em angústia e você não vai dormir, porque ele vai você dormir da moleza do corpo. O único remédio para curar a depressão
chama Jesus Cristo. Aleluia. O remédio que sara nossa alma, que cura nossa alma, chama Jesus Cristo. Amém. Jesus dá um pão que entra na nossa vida. Além disso, Ele traz uma coisa para nos dar alegria, que chama o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E hoje, quando eu faço as minhas viagens, os trabalhos que eu mais fiz nas minhas viagens foi orar com as pessoas para curar a depressão. Meu Deus. Você nem imagina, você que nunca teve depressão, você nem imagina o que é uma depressão. A depressão, não é aquele tristezinha que vem, não, aquela que vem, que mata a alma. Irmãos, às vezes você fala, a pessoa está cara, aquela pessoa que tem depressão, se matou e tirou a vida. Como eu já passei por isso. E vinha algo muito forte na tua vida, assim, na sua alma. Você sente um vazio tão grande que você não tem força. Quando você vê, você está pegando a arma até chegar a vida. Precisa do Espírito Santo. Precisa de uma mudança. Precisa de uma transformação, e somente pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, na tua vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Quer vida? Vem para Jesus. Quer verdade? Vem para Jesus. Quer entrar no caminho? Vem para Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer mudar? Você quer sair da depressão? Você quer sair da angústia? Você quer sair do sofrimento? Vem para Jesus. Ainda que passa pelo vale da sombra da morte, mas Deus vai passar por você. Ainda que passa pela água, não vai se afogar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar, porque Deus vai estar passando por você, em nome de Jesus. Aleluia. Guarda essa palavra em teu coração. Deus céu. Glória a Deus. Deus céu. Glória a Jesus. Quarta-feira eu fiz um apelo. Eu vou fazer o de novo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Quarta-feira eles mostravam 3 pessoas. Amém? E as pessoas não querem frente. Aí Deus mandou falar hoje sobre a depressão. Amém? Eu vou fazer outra vez hoje. Quem tem problema de depressão, sua alma sente muito vazio. Vem aqui na frente que eu vou estar orando. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus.